Agora a gente vai te mostrar aquela declaração que o presidente Lula fez sobre a operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 pessoas mortas, incluindo 4 policiais. Essa entrevista foi dada a agências internacionais de notícias em Belém e o presidente Lula chamou a mega operação de matança. Nós separamos um trecho da entrevista. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Bom, a gente já tinha trazido essas aspas do presidente quando ele fala em matança desastrosa, e tem um outro elemento ali quando ele fala: a gente está tentando que a Polícia Federal faça parte das perícias. Aí a gente entra numa questão governamental entre governo federal e governo do estado, porque a gente sabe, né, que isso ficou a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sim, né? mas na semana passada, na entrevista aqui ao Estúdio I, o ministro Ricardo Lewandowski tinha informado que havia um acordo com o governador Cláudio Castro que eles iriam enviar peritos da Polícia Federal para o Rio. Tá? Só para os legítimos. Mas hoje ele traz isso também, né? Saindo da boca do presidente da República. Mas me parece que está relacionado ao fato que esses peritos da Polícia Federal estão participando do... Já estava encaminhado, né? Exatamente, isso já estava encaminhado. Quero não te acho ouvir, que é algo independente, não me parece. A gente não conseguiu te ouvir sobre essa mudança ali quando o presidente traz para a própria boca a palavra matança e fala sobre a operação. Não, isso a gente já estava debatendo no bloco anterior com Trauma em relação ao posicionamento dele como um posicionamento mais próximo aos seus apoiadores e em que ele faz uma escolha, claro, ele poderia ter optado talvez por um posicionamento um pouco mais central, mais no meio, como foi o do delegado e senador, o Contarato, como nós vimos há pouco. Quer dizer, você pode colocar, olha, houve uma matança, etc., muita gente morreu, isso precisa ser investigado, mas, ao mesmo tempo, o crime organizado precisa ser enfrentado, temos que ser solidários com as pessoas que vivem esse inferno, os policiais também têm ali o direito de se defender, é legítimo legalmente que eles se defendam, em condições que a lei permite fazê-lo. Existem ali alguns pontos que ele poderia ter tocado, mas ele optou por não tocar. Ele fez uma escolha de posicionamento, como até o próprio senador classificou, uma escolha legítima. Acho que foi, Exatamente. E o que marca uma guinada, inclusive, em relação à primeira nota oficial emitida pelo Palácio do Planalto, que foi aquela nota que a gente chamou de anódina ontem, a gente falou que era fria, mas era uma nota que tratava tão somente e apenas do combate ao crime organizado. Não tinha nenhum espaço para crítica ali em relação ao número de mortos. Não se falava de famílias, não se falava nem mesmo das vítimas em geral, assim, desse processo pelo qual passa o Rio de Janeiro. Enfim, era uma nota que acabou recebendo até críticas por isso também. E tardia, lembra? Que saiu na quarta-feira à noite, a operação na quarta-feira, exatamente. Então, houve uma guinada clara aí na partir dessa declaração. Valdo? Arrumou aí? Diga lá, Valdo. Não, uma coisa, né? Por exemplo, ontem esteve no Rio de Janeiro o ministro Alexandre de Moraes, exatamente para fazer uma inspeção in loco, questionar o governador do Rio, outras autoridades sobre a operação, né? Cumprindo um papel importante, né, de garantir transparência sobre o que aconteceu. O governador garantiu que não foi feito um uso excessivo da força, porque o que foi empregado era o que demandava aquele tipo de operação, né? Dentro de um questionamento seguinte: vocês não foram para uma operação dispostos a matar, e ele mandou um efetivo muito expressivo que acabou neutralizando, aniquilando e fazendo uma matança. Então, ele questionou tudo isso lá. Eu acho que o presidente Lula deveria ter lembrado isso. O ministro Alexandre de Moraes esteve no Rio, quero conversar com ele para ver se, na opinião dele, o alto grau de letalidade foi algo que aconteceu por conta da situação de confronto ou não. Se não foi uma situação de confronto, aí nós temos que investigar, né?
mas ele fez um posicionamento muito mais para a linha de seguinte, acho que pode ter sido uma matança que a polícia matou, porque ele fala, o que os juízes, a ordem dos juízes era prisão, não de matança. Mas os traficantes resistiram, óbvio, e iriam resistir, de fato, né? Eles se renderam? A polícia diz que alguns se renderam, né? Tanto que foram presos. Outros não, outros enfrentaram. De novo, na minha opinião, não deveria ter enfrentamento. Na minha opinião, eu sou da paz. Eu preferia que não tivesse uma morte. Agora, não dá para também sair condenando os policiais de antemão ou levantar suspeitas sobre os policiais antes de ter uma investigação, né? Eu acho que erra quando você levanta suspeitas antes de você ter uma investigação mais profunda sobre o que aconteceu. Diga, Pablo. Olha, vendo aí a declaração do presidente Lula, fiquei com a impressão de que o contexto importa, porque o presidente Lula foi muito cuidadoso dando essas declarações meio assépticas, né, como o Trauma chamou a atenção, acho que usou essa expressão, né, muito cuidadosamente construídas, entendendo que, por um lado, a operação foi muito violenta e, por outro lado, a população está muito revoltada com a opressão do crime organizado. Então, ele construiu declarações escritas de um jeito muito cuidadoso. Esse é o contexto brasileiro, o contexto daqueles primeiros dias. Eu acho que aí, essa declaração que a gente viu é o contexto internacional, porque diante da imprensa internacional não houve divisão da comunidade internacional. A imprensa internacional cobriu aquilo como uma matança, como uma barbárie, e ele estava respondendo provavelmente a uma pergunta da imprensa internacional, e ele foi levado a dar essa declaração mais unilateral, dizendo que ele reconhece que aquilo era excessivo e que ele iria investigar. Então, acho que ele está respondendo à imprensa internacional. Só antes de a gente seguir, porque o debate de vocês estava bom quando a gente escutava o Pablo aqui, eu quero que vocês contem para quem está em casa também. Eu estava concordando com o Pablo. Porque a gente, por isso. Vamos mais uma vez colocar naquele contexto que você fala, sobre a frase, a fala não, né? A manifestação escrita que é pensada, mas e a diferença para hoje, que vocês estavam comentando entre vocês? Não, é que eu comecei falando isso, que eu acho que a declaração, ela se encaixa exatamente no contexto internacional de um chefe de Estado que foi, na semana passada, cobrado pela ONU em relação a essa operação no Rio de Janeiro, de um país que tem um imenso passivo de violações de direitos humanos em razão de operações policiais. A gente não pode esquecer o currículo, né, péssimo do Brasil em relação a isso, inclusive condenado em corte internacional por conta de uma chacina policial na Nova Brasília, Complexo do Alemão, anos atrás. Então, eu acho que tem um contexto internacional, concordo com o Pablo, nessa declaração do Lula. Agora, sem dúvida alguma, isso tem repercussão política interna. E a escolha interna foi se alinhar ao que as pesquisas mostraram em relação ao eleitorado dele, que predominantemente condenou a operação. Nós vimos isso no fim de semana e o Thomas refrescou nossa memória. Não esquecer das cobranças internacionais e mesmo das eventuais críticas ou da necessidade de se investigar a circunstância e tudo, a gente está falando da operação policial mais letal, não da história do Estado do Rio de Janeiro, da história do Brasil, mais letal do que os 111 mortos do Carandiru, por exemplo. Então, faz sentido que haja uma cobrança sobre o Brasil e faz sentido que o Brasil dê, através do seu presidente, explicações, assim como faz sentido que o Rio de Janeiro dê, através do seu governador, das suas forças de segurança, do seu secretariado, explicações também para em que circunstâncias se deram essas mortes. Agora, eu acho que o presidente Lula precisa tomar cuidado em relação a uma questão. O ex-presidente Bolsonaro não foi reeleito, em grande parte, porque não entendeu o peso da pandemia sobre a vida das pessoas e como aquilo foi absolutamente letal. O Brasil, ele tem 3% da população mundial e 10% dos homicídios no mundo. Uhum. A criminalidade é um tema absolutamente central na vida das pessoas. Todos nós sentimos isso no nosso dia a dia. Alguns mais, outros menos, dependendo de onde moram, dependendo da cidade em que estão. E me parece que o presidente Lula tem tido uma preocupação ao longo desses últimos dias de ficar o mais distante possível dessa temática. Sim.
E isso é um problema para ele, do ponto de vista político. Esse vai ser um tema incontornável na eleição de 2026. E fica a impressão, muitas vezes, que não há plano, não há projeto, não há ideia, não há... Ok, aconteceu uma matança. O que se faz diante disso? Né? Você teve ali uma operação em que os policiais foram recebidos a bala a poucos quilômetros do aeroporto Galeão, que é um dos principais aeroportos do país. Faz o que diante disso? Qual é a proposta que precisa ser construída? Né? E só para completar, assim, 19% das pessoas no Brasil, segundo o último Datafolha, dizem viver em áreas dominadas pela facção. Ou seja, você tem uma questão, não só uma questão de número de homicídios, mas você tem você tem uma parte gigantesca da população brasileira que vive sob o jugo do tráfico. E assim, a questão é, ok, não é você ir matar não foram todos, né, 115 soldados do tráfico, não resolve nada, e a própria pesquisa do fim de semana mostra isso. Os eleitores fluminenses sentem hoje mais inseguros do que estavam há uma semana atrás, mas o fato é, o que resolve? O que você coloca no lado? Ok, então não é matança? Tá bom, não é ação policial como foi feita pela Polícia do Rio de Janeiro? Tá, qual é a alternativa que você está colocando no lugar? Eu acho que essa é uma... E é o debate que o ministro Lewandowski tenta com o escritório, com a PEC da segurança, o PL antifacção. Mas eu acho que falta essa... Objetividade. E não faltam formas de abordar esse tema. Se o presidente Lula tem dificuldade de abordar de certas formas, então poderia abordar como lembrava o Daniel, o aeroporto do Galeão é pertinho. A Dutra é ali do lado. Quantos por cento da cocaína que vem para os morros do Rio de Janeiro passa pela Dutra? O Porto de Santos poderia ser alvo de operação. Quantos por cento das armas que chegam no Brasil entram pelo Porto de Santos ou pelo Porto do Rio de Janeiro? Portanto, há formas e formas de você tratar desse tema da violência. Lembrando que um dos fornecedores de armas principais do Comando Vermelho estava lá em São Paulo e era um CAC que tinha conseguido acesso facilitado a armas também. Como é que está esse processo das armas espalhadas pelo país? Né? Como é que você enfrenta isso? Já acabou esse enfrentamento? Já está resolvido? Gente, precisa não seguir por aqui. Que esteja, né?